Deep Growth, o podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou a Tayana Degmon, a Thay, e tenho aqui comigo o Gabriel Costa, o mineiro. Oi, mineiro. E aí, Thay? Oi, pessoal. Bom, nosso episódio de hoje é com o nosso amigo, também de BH, Vitor Peçanha. Seja muito bem-vindo, Peçanha. Cara, é um prazer estar aqui, né? Obrigado por ter me convidado. Claro, vamos lá. Antes de eu te fazer a primeira pergunta, deixa eu fazer o jabá dos nossos patrocinadores aqui. Vamos começar com o Super Coffee agora. Agora a gente fica variando a ordem para ficar mais dinâmico. Então, são 4 agradecimentos. O primeiro ao Super Coffee, né, do pessoal da Caffeine Army, que é o que mantém a gente disposto, focado, energizado, não só dia de semana, mas final de semana também. Além disso, a gente tem o pessoal do Conta Simples, que é um banco PJ digital, super simples, facilita a gestão financeira da empresa, tem múltiplos cartões de crédito. Além disso, a gente tem também o programa do Startup SC, lá do Sebrae de Santa Catarina, que eu acho que é um dos programas mais importantes para fomento de empreendedorismo local. E, por fim, agradecer a Informove, que é quem permite a gente ter esse escritório maravilhoso aqui como cenário. Beleza? Dito isso, Mr. Peçanha, vamos lá, papo entre amigos. Cara, antes de tudo, dá um pouco da dimensão, assim, não só o que é a Rock, mas um pouco da dimensão de números, onde que tá, um pouco da grandiosidade do negócio. A grandiosidade da empresa? Então vamos lá, a Rock Content hoje é uma líder global em marketing de conteúdo, tá? Então assim, o mercado de marketing de conteúdo não tem nenhum grande player, né, gigante, e são todos privados. A gente só pode assumir, né, presumir, fazendo tradução errada já. Mas baseado no que a gente sabe, assim, tem chance de a gente ser até a maior do mundo, se a gente está lá próximo. Hoje nós somos em torno de 400 e poucas pessoas, com escritórios em BH, São Paulo, Juiz de Fora, Guadalajara, Toronto e Boca Raton, na Flórida. Isso veio porque no final do ano passado, retrasado, em novembro de 2019, a gente adquiriu uma companhia norte-americana, né, que era uma canadense, mas também com sede nos Estados Unidos. Eu acho que assim, o que mais você quer de grandeza aí? Não sei se você pode falar o número de clientes. A gente tem mais ou menos 2.000 clientes, tá? A última vez que a gente anunciou o faturamento, mas já tem alguns meses, foi de 25 milhões de dólares. Legal. Né? E a dimensão é bem essa, assim. Boa. A Rock é um negócio super legal porque eu vi nascer, a gente se conhece há muitos anos já. E uma coisa que eu pude acompanhar foi, inclusive, a sua mudança de posição lá dentro. Aliás, não só a sua, mas de todos os founders. Né? Conta, tipo, o que é hoje a sua responsabilidade, mas um pouco o que já foi também. Os porquês das mudanças, eu acho que é legal. Tá, não, vamos lá. Quando a gente, eu vou ignorar o primeiro ano de empresa, porque é aquela bagunça, todo mundo faz tudo, né? E aí depois, mais ou menos, na verdade, no meio do segundo ano, do primeiro lá pro final do primeiro ano de empresa, a gente resolveu dividir papéis entre os founders, né? E aí eu resolvi tocar o marketing, porque é a área que eu gosto mais. Né? Na época eu me chamava de CMO, hoje eu sou meio contra esse negócio de já chamar de CMO quando você é a única pessoa num time. Eu acho que, mas beleza, né? Startupeiro ali no início de carreira tá nessa. E aí eu fiquei no marketing ali de 2014 até o final de 2015, 2 anos e pouco. Né? Depois eu fui para Customer Success. Mas o que me levou para Customer Success? Não era que eu gostava na época nem nada, é porque você, como fundador, você vai onde a treta tá. Então assim, o marketing já estava rodando bem, a gente trouxe o Matt para ser nosso VP de vendas, cuidar de vendas. Então a gente da HubSpot, a gente trouxe ele da HubSpot. E aí nessa mudança a gente falou, vamos fazer um movimento aqui. E não tinha nenhum founder em Customer Success. E ali tava meio ruim, assim, sabe? A situação com o time, eles se sentiam menos importantes. Eu falei, vamos lá, deixa eu cuidar. Não é minha praia, mas o nosso serviço é marketing. Então, no final das contas, eu falei, pelo menos eu sei como ajudar os nossos clientes. O que eu tive que aprender depois, eu fiquei em Customer Success de 2015 a 2018, foi todas as coisas de métrica de sucesso, retenção, o que é Customer Success,
Gestão desse time. Jornada, gestão, a coisa Porque tem uma pegada diferente aí também. é bem né? diferente. A maior treta é pessoas e calcular escala. comp plan, calcular bônus, calcular variável de customer success é muito treta. Mas foi um aprendizado muito interessante, óbvio, né? Claro, porque eu peguei um time de 12 pessoas, levei até 84 pessoas no meu time. Criei o time de serviços, né? Foi criado por mim, o time de onboarding foi tudo criado por mim, então foi um aprendizado muito bom. E eu ficava feliz, né? Porque era fazer marketing para, sei lá, 1.000 clientes, né? 1.000 e tantos clientes. Só que aí no final de 2018, eu resolvi que eu voltar para casa, né? Voltar para o marketing, porque eu nunca larguei um pouquinho do marketing, né? Até quando eu estava em Customer Success, volta e meia meu time falava assim, Peçanha, você só dá palestra de marketing, você só é conhecido por marketing, cadê as coisas de Customer Success? Eu falei, é uma empresa de marketing, mas... Aí eu voltei e estou desde então, e sem planos de mudar, acho que agora a empresa já está grande o suficiente. Para não precisar ficar... Para não precisar fazer essas mudanças, a gente tem executivos. Vocês têm pessoas-chave que também vocês têm confiança para tocar outras frentes. Exatamente, a gente agora tem executivos, né? Que é uma coisa boa que a gente consegue contratar gente de nível executivo, que antes era impossível. Você parar para pensar assim, como é que você contrata um diretor de empresa, isso aí tira do mercado, agora é possível, mas a gente está bem estruturado. Até porque também veio muita gente muito boa da aquisição. Né, da aquisição da Scribble Live. Nos Estados Unidos. Esse é um negócio que a gente vai entrar porque provavelmente talvez a gente mais fale, porque a aquisição, né, como um método ali de crescimento, ele, apesar de... Tudo que a gente fala aqui parece glamuroso, mas é só treta, né? Não, é só treta. Eu podia ser funcionário público, cara. Não, literalmente, eu passei num concurso no início da Rock e falei, não, eu vou empreender, sabe? É só treta. Você sabe que meu pai, no começo assim, da minha vida empreendedora, ele não entendia exatamente o que eu acho que até hoje eu não tenho certeza 100% se ele entende, mas ele ficava assim, minha filha, você é tão inteligente, por que você não faz concurso público? Eu ficava, ô pai. E aí já por teve eu ser vez, tão inteligente. E aí já teve vez que deu errado, assim, que tava tudo, né, aquelas caóticas, você sai da empresa com dívida, pagando coisa que eu falei, cara, eu devia ter feito concurso público. Ao mesmo tempo, sempre tinha uma voz assim, não, você não ia, não dava. E não foi glamuroso, assim, tipo, eu sei que eu sou empresário. Mas assim, acho legal quem faz também. Meu pai seguiu carreira sempre. Sim, minha mãe também. Mas... não vou falar assim também que eu assim, não, eu sempre tive certeza. Eu passei no concurso que eu tinha feito assim, logo depois da faculdade, não sabia o que ia fazer da vida. Aí sabe quando eles demoram pra chamar? Eu já tava em outra coisa. Aí, tipo, se não foi assim, não, eu sei que o meu chamado é ser empreendedor, eu falei, velho, até quando que eu posso dar a resposta? Aí no último minuto, no último dia, não vou não. Boa. Cara, vamos, assim, acho que uma história super legal de contar é a história da Rock mesmo, porque é super contemporâneo, né, da RD, então acho que a RD e a Rock, elas tiveram, talvez no marketing digital brasileiro, o papel mais importante de educação do mercado como um todo, né, junto com vários outros players, mas pensando em duas grandes empresas fazendo isso. As brigas mais legais de SEO que eu vejo até hoje. Eu e Peçanha, durante uma época a gente... Mas enfim, a gente sempre foi amigo, pelo menos isso. Mas o que eu acho que é interessante na história da Rock é como ela começa de um jeito e eu acho que ela está caminhando para cada vez ser mais diferente, ou pelo menos ter coisas mais complementares ao que era no início. Né? A gente já passou por várias fases, né? Inclusive conta como que, tipo, o contexto dela nascer e como que evolui. O contexto dela nascer é interessante, assim, para quem acompanha esse há muito tempo vai saber, né? Em 2012 eu tinha uma empresa que era uma content farm, tipo assim, criar conteúdo de baixa qualidade, mas otimizado para o Google. Pô, a Demand Media, que era o grande player da época, era uma empresa que valia bilhões, a gente fez, vai dar certo. O Diego e o Ed estavam tocando uma empresa que era um algoritmo de sugestão, né? Baseado em dados do Google Analytics. 2012 foi o ano que saiu o Panda, que é a atualização do algoritmo que penalizou quem fazia isso. E começou também a questão da criptografia, de esconder dados do Analytics. Ele falou, cara, isso não vai para frente. Né? Isso não vai para frente porque a gente está dependendo demais do Google, a gente não tem controle. Né? O nosso negócio é ter tráfego para vender anúncio, do outro lado era arranjar cliente, mas como é que fala? Uma proposta complicada. Aí a gente falou assim, vou simplificando muito, porque a gente não junta e vende conteúdo, porque a gente tem uma rede já, a gente sabe
fazer esse Sabe negócio fazer funcionar. isso, né? funcionar. E a gente começa a vender, atender clientes, porque marketing de conteúdo é algo que estava surgindo no Brasil. Tinha pouca gente falando. Tipo assim, quem falava de marketing... A RD, o Rez... O Rafael Rez, que eu conheci quando eu fui registrar marketingdeconteúdo.com.br, a RD falava, e o povo, né, a Emília Content Isso, da Tools, Content né, Tools, aham. na época chamava Texdo. Então assim, a gente falou, cara, vamos fazer isso, vamos trazer um modelo de ajudar as empresas a fazerem conteúdo. E aí a gente olhou lá para fora, viu várias empresas fazendo isso, e a clássica criatividade, né, vamos copiar e fazer no Brasil. Então a gente começou como um marketplace de conteúdo mesmo, só que era um marketplace de assinatura, né? Então assim, você não pagava avulso, você tinha que pagar mensalidade, então assim... Com direito a a X a lógica empresas. de SaaS, né? Então assim, desde o início a gente trabalha na lógica de SaaS, até forçando a barra um pouco por um bom tempo. E aí a gente falou, cara, beleza, vender conteúdo funciona, mas o povo não quer comprar conteúdo, eles querem comprar o resultado do conteúdo. Então foi que aos poucos a gente foi adicionando serviços, né? Tipo, numa empresa SaaS, é saudável você ter, sei lá, 20, 30% de serviço como potencializador de receita de SaaS mesmo, de software. Além dos impactos, né, em retenção. Exatamente, tudo isso. Então Sucesso como é para todo. isso que você tem. Exatamente, é um potencializador no sentido que quando um cliente é bem servido, o potencial de expansão é muito maior. Sim, de resultado. De resultado. O impacto maior é esse, né? Porque na venda mesmo não tem, você só põe como vantagem. Então a gente trouxe uma camada grande de serviço e por muito tempo a gente estava nessas métricas de SaaS pelo conteúdo, né? Apesar de não ser software, tem o software que ajuda, né? Tinha um software que ajudava, só que a gente fazia errado. Ainda bem que corrigimos. A principal entrega era o conteúdo. né? Exatamente. Então no final isso não é SaaS, né? Apesar Até de porque SaaS tem um software, né? exato. Você só pega o O as a software service lá. era a plataforma só para Exato. exibir o conteúdo. Exato. Então, assim, o nome bonito era SaaS Enabled Marketplace, né? Então, e aí a nossa próxima grande mudança, que é a que a gente passou principalmente com a aquisição da Scribble, mas a gente, até um pouco antes, quando a gente Que adquiriu a... ano já a gente está falando? Isso já é 2019. Já é bem mais próximo. Porque a gente foi montando um processo que é conteúdo, 3 pilares, conteúdo, software e serviço. A gente foi melhorando o software. O nosso software, ele já estava bem, o estúdio, né, já estava bem mais capaz do que no início, que ele era só um intermediário. Tanto que lá para a gente no início não cobrava por ele, porque ele era só um canal, mas lá para 2016, 2017, a gente começou a cobrar por ele, né? E aí assim, isso era receita puro SaaS. Aí depois a gente começou a investir mais nisso, por exemplo, em 2019, quando a gente adquiriu a Eclipse, e logo depois a Scribble, que são empresas realmente de SaaS, Sim, né? produto, De produto. software. A Scribble tem um produto que é marketplace e tem um produto que é puro SaaS software. Então agora a gente já está bem melhor estruturado. A gente não vai deixar de ter os 3 pilares, porque isso é um diferencial, né? De você poder dar serviço para quem precisa de ajuda e principalmente grandes empresas, né? Cara, empresa grande, ela paga para ter facilidade, paga para não ter dor de cabeça. Entregar o conteúdo a gente não vai deixar de fazer, a gente tem um time grande, que a gente chama de marketplace, que faz isso, Brasil, Estados Unidos, Canadá, os países que a gente atende, e México, né, países hispanohablantes. Mas o percentual de software na composição de receita está cada vez maior, né, porque maiores margens, tudo. Então a Rock mudou muito mesmo, assim, né? Vocês abrem esse share entre os serviços ou não? Não. Percentual, mas vem crescendo. Vem crescendo. Legal. Não, mas eu sei. Então... mas... Mentira, o meu certamente Se já está abrir desatualizado. publicamente. Não, mas certamente está desatualizado. Eu conversei com o Ed, deve ter uns 8 meses. Ah, não, Muda mudou rápido, muito. muda Mudou rápido. muito. Não, né? foi bem no... Cara, isso não foi início do... Sabe, isso não foi pré-pandemia, foi até antes, inclusive. Entendi. Então deve ter um ano, sei lá. Ah, não, mas aí mudou completamente. Então tô desatualizado. Porque- Mas já estava nesse caminho mesmo do software. Sim, a gente mudou completamente. A gente está investindo mais nos softwares. E tem uma coisa também que é a pandemia, né? Querendo ou não, o dólar disparou. E a nossa receita de software é muito alta nos Estados Unidos. Então, naturalmente, só a variação cambial já aumentou isso. E a gente fez e a gente está assim, olha, vendedor. Eles são mais incentivados a vender software, então naturalmente o incentivo leva ao comportamento, né? Então a gente quer alcançar
A gente não vai ser puro software, é uma empresa de soluções, né? Porque também eu quero prover o conteúdo, etc. Mas... eu acho que o pulo do gato aí de vocês, me corrija se eu estiver errado, mas é exatamente esse ciclo virtuoso que a pessoa, inclusive, você permite que a empresa entre por vários lugares, né? Sim. Então, assim, tem uma empresa que ela até, de repente, ela tem alguma solução lá, mas ela não consegue produzir, vocês resolvem esse problema. E aí sim é a vantagem, né, de você estar próximo, prestar serviços, vai botando outras coisas. Tanto que é natural, assim, que a gente está indo upmarket, né? Sim. E a pandemia forçou isso. A gente já estava com esse plano de atender grandes empresas, porque a gente atendia muita empresa pequena. Aí, de repente, a pandemia, as empresas pequenas todas, né? Seguraram. Não, churn, sim. Small business é churn é outra. Falou, bom que for bom, né? Vamos olhar o lado bom Força vocês a... Forçou a gente nisso. Então, agora, a gente tem tickets muito mais altos, a gente está trabalhando com grandes empresas, que a gente pode cobrar para entregar uma coisa melhor, eles são muito menos sensíveis a preço. Era esse outro ponto que eu ia botar, assim, quando eu lembro, vou tentar lembrar, vou lembrar o nome não era o Henrique, um outro vendedor lá. Eu lembro quando vocês começaram a fazer as primeiras vendas maiores, Sim. mas ainda era bem pontual ali. Sim. E de fato era um game muito melhor, porque se você está trabalhando pequenininho, na prática você trabalha entre, né, a margem ali de quem está produzindo e tal. E é tudo muito apertado, Sim. aí você vai impactar a qualidade. Quando você pega um cara maior que está negociando, sei lá, um paçoco de conteúdo desse tamanho, você consegue pagar melhor as pessoas, você tem uma margem melhor, o seu serviço funciona melhor. E o jogo mudou muito, né? Antes a gente era muito... se criticava internamente, mas óbvio, fez sentido no momento, mas era muito assim, conteúdo no volume, né? A gente precificava muito nisso. Hoje não, é muito mais estratégico. Então se eu precisar que meu cliente tenha um jornalista renomado escrevendo, a gente consegue. A camada E vai de ter o serviço preço também dele. cresceu. Vai ter o preço dele, a camada de serviço vai vir para ajudar a implementar as coisas. Então, na parte de conteúdo está sendo menos uma coisa de números. Assim, 200 blog posts, 150 blog posts, é mais qual a estratégia? Né? E aí a gente está vendendo, falando assim, cara, qual que é a sua dor? Cara, eu preciso fazer ABM. Cara, ABM requer esse tipo de conteúdo, que é diferente de um, sei lá, puramente SEO, esse tipo de software, né? Dentre os softwares que a gente oferece. Então, por exemplo, nosso carro-chefe em termos de receita é um software que chama Ion, que é de geração de experiência interativa, né? Mas ele não é ele é mais empresarial, ele não é igual aquele gerador de quiz, né? Que você faz vamos fazer um quiz aqui do BuzzFeed. Ele tem integração profunda com CRM, ele tem várias coisas de compliance de dados, etc. Falou, vamos fazer conteúdos interativos aqui para qualificar e captar leads, fazer o serviço para te ajudar a montar toda a estratégia de nutrição, né? E aí, então assim, e o conteúdo extra, tipo assim, às vezes uns infográficos, né? Então, assim, a ABM, por exemplo, que a gente tem muitos clientes que pedem isso, sabe? Cara, você tem que fazer uma pesquisa de qual que é a vertical que você vai atingir, você já tem uma lista de grandes contas, então como que a gente pode atrair, como fazer o melhor. Então, hoje a gente fica muito mais em solução, né? A gente está, site novo, sai semana que vem, treta, e ele vai ser muito mais, você quer o quê? Você quer geração de demanda? Quando for ao ar, vocês já vão conseguir ver, a gente vai colocar o link para todo mundo. Já tá no ar, já tá no ar. Já tá no ar então, né? Então, rockcontent.com, o URL não muda. Então, assim, eu quero gerar lead, eu quero aumentar brand awareness. Mais focado no problema que a pessoa tem e Exato. vocês entregam a melhor solução. Exato, que é o grande diferencial nosso hoje. E Peçanha, aí você estava falando ali dessa questão até de quando você estava no time de CS, do pessoal falar assim, pô, mas você, né, da palestra de marketing, é tudo marketing. Sua imagem acabou sendo a grande imagem de referência de conteúdo da empresa, numa empresa que começou com conteúdo. Como que foi a construção disso? O quanto foi estratégico? O quanto você tem que pensar cada vez que você vai se posicionar, sabendo que você é representante da empresa? Porque, de fato, né? Ficou um muso, né? O rei da... Porque ficou uma coisa muito, muito forte, como tem o Randy lá com a Moz. Quão proposital foi? Como que você olha para isso hoje? E como que você se mantém atualizado e aprendendo para conseguir fazer essas coisas? Tá, é interessante, assim. Cara, começou natural, né? Foi assim, tinha muita coisa escrita já sobre, cara, tanto que é interessante você ter alguém que representa a empresa, né? Ainda mais no marketing de conteúdo, que educar o mercado é uma das coisas mais importantes, ter alguém que representa é muito importante.
E aí, óbvio, a gente tinha vários benchmarks, né? Eu, pessoalmente, foi coisa pessoal minha, assim. Então, como eu cuidava do marketing, eu falei, eu vou gravar vídeo whiteboard, igualzinho o Rand Fishkin. Sem pudor, o importante é ter conteúdo. Ter conteúdo, não. Pô, é escrevendo em frente de quadro branco, ninguém copyright, ninguém inventou isso. Né? Então, assim, aí foi 2013, 2014, bem no iniciozinho, assim, começando, escrevendo muito, na época eu escrevia muito mesmo, assim, coisas no meu nome mesmo. E aos poucos foi, cara, aí de repente começa Aí começa a palestra, né? RD Summit, né? Eu subi no palco desde o primeiro. No primeiro de todos eu fui num painel, de todos os outros eu fui palestrante, né? Aí você começa a ser chamado, né? Então, foi um crescimento muito orgânico. Interessante, porque... E aí também tem a ver com algumas das coisas que eu mudei muito de opinião recentemente, que antes, no início do marketing da Rock, eu era aquela pessoa do todo clique tem que ser traqueado para se atribuir à conversão no final, ROI, etc. E YouTube você não consegue fazer isso. Muito mais difícil, né? E aí, no início eu falei assim, eu não consigo medir, mas eu estou fazendo porque eu acho interessante. Eu cuidava do YouTube inteiro. E hoje eu vejo que assim, isso é muito forte em termos de construção de marca, né? E hoje tem maneiras melhores de se medir. Então, cara, foi bem natural, na verdade, assim. Foi orgânico, eu fazendo. E aí depois, em 2015, eu lancei a certificação, que também foi 100% inspirada na HubSpot Academy. E aí foi uma coisa muito surreal, que você vê a necessidade das pessoas por conteúdo, né? Quando eu lancei a certificação, eu lancei tipo em agosto, e em setembro ou outubro já tinha, porque né, você põe lá o Google, monitorando o Google, já tinha vaga de emprego que pedia minha certificação como diferencial. Eu falei, cara, eu acabei de lançar isso. E aí depois ficou um pouco menos orgânico, assim, não a minha presença como pessoa, mas a questão da educação, que a gente transformou em Rock University, etc. Putz, ano passado, por causa da pandemia, foram 160 mil novos alunos na Rock University. Desses aí, eu acho que foi 60, 70 mil que chegaram a ter algum tipo de certificado. Né? Então é um alcance muito grande. Acaba tendo até um efeito social interessante, né? De conhecimento, de aprendizado. Inclusive, falando nessa parte de conteúdo, crescimento orgânico e tal, ontem, né, agora na gravação não vai fazer sentido, né, mas enfim, já era. Ontem a gente gravou com o Rigonati, aqui, da Astela, né, e muito do nosso papo, uma das coisas que ele falou, um pouco da tese deles e tal, é que eles não só preferem, como praticamente só escolhem empresas que têm um mecanismo de crescimento, uma máquina própria de crescimento. Sim. E que não depende só de ads. Claro que você pode usar anúncios e tal, mas você não depende só desse negócio. E muito que eu falei com ele foi isso, putz, velho, a RD fez isso brilhantemente e vocês também. O que assim, acho que as pessoas não sei se elas têm dimensão dos números, você começou falando agora da University, mas a University veio, sei lá, 4 anos depois do negócio, né? O que foi desde o dia zero a coisa que vocês se preocuparam, assim? Cara, do dia zero foi blog e e-book. Foco total em SEO e ter algum material de conversão. E geração de lead. Tá. Audiência, lead. Lead. Aí e esse foi nosso playbook principal até... Ontem. Tipo assim, quando é que foi? Semana passada a gente contratou pela primeira vez uma empresa para fazer ads pra gente. A gente nunca tinha feito ads. Tipo assim, tirando umas coisas pontuais que era eu mesmo fazendo, tipo assim, mentira. Em 2014 eu fiz ads, mas eu mesmo, sabe? Porque em 2014 a gente estava mais estruturado, a empresa de 2013. Aí eu falei, eu tenho que bater uma meta de leads, eu não bateria no orgânico, porque o orgânico estava crescendo. Aí eu pus um investimento, mas eu mesmo fazia tudo. Final de 2014, eu bati minha meta de leads só no orgânico. Eu desliguei ads. E assim ficou até agora. A gente teve uns experimentos, volta e meia, teve gente do time que fez. Mas fala assim, ó, isso agora é um canal de aquisição, tipo assim, importante, relevante, vai começar agora. E só nos Estados Unidos, porque no Brasil a gente já está garantido. Né? O nosso tráfego global é de 8 milhões de sessões. Né? Desses 8 milhões, são tipo 4 milhões... Não, em espanhol é o nosso maior blog. É mesmo? 3 milhões aqui. E aí assim... Nossa, eu lembro quando vocês começaram as traduções lá para... E o playbook funciona, cara, isso é muito interessante. A gente entrou nos Estados Unidos agora, né? A gente pegou uma empresa que não tinha uma presença orgânica. O tráfego todo lá de um blog era de 1000.
em janeiro, né? Eu peguei o blog, hoje a gente está em 60 mil sessões por mês. Só que vai ser a mesma coisa, não sustenta o nosso crescimento nos Estados Unidos, eu estou vindo com ads em cima. Só que não ads só fundo de funil compra o meu produto. Né? Muita coisa agora é relacionada a converta nesse material, participe desse webinar, a gente está com uma série de webinars muito legais aí, tipo, já chamamos Brand Fishkin, já chamando Joe Pulizzi, gente grande do mercado, a gente tem contato, né? Para gerar uma certa autoridade, para a gente crescer, fazendo parceria com o Content Marketing Institute. Sexta-feira eu estava fazendo um webinar no Content Marketing Institute, né? Mas, assim, para repetir o playbook. Isso que eu ia falar, né? Você está trilhando, é um playbook muito próximo, você só está dando um up nele com ads, porque você ainda não teve essa construção, Exatamente. esse tempo de construção que você teve. Mas é a construção da marca, né? E aí, você cria seus canais próprios. E hoje em dia, você vai me perguntar a coisa que eu mais defendo é canal próprio. Né? Mais, tipo assim, e até contra o Google, né? Eu estava falando ontem, o Google é seu parceiro, mas ele não é seu amigo, entendeu? Se você ficar dependendo só do Google, um dia você pode ter problemas. Um exemplo, para mim, simples que o Google, a Thais certamente sofre disso, por exemplo, quando ele começa a criar as regras lá de, sei lá, de posição zero. Aí que ele vai lá, ele interpreta, no nosso mercado errado. Ele interpreta o artigo que está indo bem, Sim. ele mostra a resposta de cara, Sim. mas você não leva nada nessa história, o tráfego não é seu, a pessoa às vezes nem sabe que é seu aquele conteúdo. E aí com viagens virou uma palhaçada, né? Porque eles estão dominando tudo. Eu acho que a posição zero tradicional, você ainda não é o ideal, mas você consegue colocar elementos de marca ali, isso até não vai ter o mesmo efeito de alguém clicar e chegar para você. Mas você não tem nenhum controle sobre a posição exato. zero. Agora, quando você entra em produtos que eles também estão explorando, como é o caso do aéreo, eles querem mostrar o shopping aéreo deles. Aí é complicadíssimo. Então, o hotel está sofrendo até mais dentro do segmento de viagens do que o aéreo, por enquanto, em outros mercados. Exato. Então, assim, a questão da posição zero é uma coisa que a gente briga muito, assim, apesar que a gente se dá bem nela, assim, a gente não vê queda de clique. Recentemente eles mudaram a regra, antes você podia ser o snippet e o primeiro, agora você não pode mais, é um ou outro. E a gente não teve tanto efeito, a gente briga pelos snippets. Mas a sua estratégia tem que mudar, você não pode fazer mais conteúdo de resposta rápida. Né? Tipo assim, conteúdo de resposta rápida, o Google vai responder. O próprio Brand Fishkin mostrou que 50% na pesquisa dele, né, das buscas não tem mais clique. Né? Mas é isso, então assim, resposta rápida é qual o preço de um hotel em tal lugar. Né? Como fazer tal coisa. Como fazer tal coisa, receita, agora está complicado. É dado muito estruturado, né? Mas aí você tem que fazer esse trabalho de construir seus próprios canais. Eu lembro uma vez eu fui palestrar em Natal. E assim, um evento muito pequenininho, né? Mas, putz, me convidaram, achei interessante, nunca tinha ido para Natal, patrocínio eu e André Siqueira. Patrocínio lá da entidade de turismo deles, então a gente pôde ficar num resort all inclusive, essas coisas assim. E teve uma palestra do gerente de marketing famoso, depois eu vou lembrar, do Salinas Maragogi, né? E ele falou assim, cara, eu tô tendo um sucesso legal construindo minha própria lista de e-mail, fazendo minha própria conversão, então fazendo conteúdo que era muito mais complexo do que eu simplesmente aparecer no snippet. E para mim é crucial, porque quando eu consigo trazer um cliente que não passou pela Booking, é outra história. Sim, porque não é o cara da commodity, né? Exatamente. Então eu acho que hoje para mim é a pegada. É assim, é ser tão marketing, né, de conteúdo. Minha previsão é que daqui a uns 3, 4 anos não se fale mais em marketing de conteúdo. Tá? Talvez esteja muito cedo, mas eu espero não falar mais em marketing de conteúdo daqui a 4 anos, é só marketing. É igual você não fala web 2.0 hoje, você fala, nossa, esse site é tão web 2.0. Você não fala mais isso, virou tudo web. Né? Em que vai estar tudo tão conectado no sentido de, cara, eu vou fazer anúncio, eu vou fazer patrocínio, parceria, blog, vídeo, numa experiência de conteúdo que eu vou levando as pessoas para conhecer minha marca aí no meu canal. Né? Para depender menos, não ficar sendo refém de algoritmo. Né? Essa é a minha aposta. Não, faz todo sentido. Assim, independente do que exatamente vai acontecer, o que as pessoas vão falar, a gente tem muita clareza do caminho do negócio. Sim. No caminho, cara, muito de educação, de conteúdo de qualidade, de conteúdo em múltiplos formatos. Então, assim, não tem como fugir dessas coisas. Aí pode aparecer uma rede social nova X, um site novo Y, uma tecnologia Z, mas na prática... O princípio é o mesmo. É o mesmo princípio. Se você só depende da rede social, você está ferrado. Tipo, TikTok.
beleza, bombando. Aí lá nos Estados Unidos está ameaçado de ser banido, entendeu? Então alguém que apostou todas as fichas Pode, ali... Então você fala, faça seu TikTok, fala, assine minha newsletter para ver mais vídeos engraçados. Não sei, monta uma estratégia melhor, entendeu? Então aí, tipo, pensando em crescimento, vocês têm essa veia claramente, assim, do conteúdo próprio, desenvolvimento de canais próprios. E aí vocês entraram numa linha também, que é essa linha de crescimento inorgânico via aquisição. Sim. Né? Dá uma intro pra gente do tema, porque eu acho que ainda são poucas empresas que têm muita experiência nisso aqui no Brasil. Eu digo das empresas que estão mais ou menos na mesma etapa agora. É um assunto que lá na Maximilis, por exemplo, a gente discute sempre, e aí é muito difícil aquilo, né, de... Cara, a gente tem a clareza, vai por onde, como contrata uma empresa de M&A, faz sozinho, quem dos fundadores vai ficar com isso, né, ou quem ali dos executivos... Fala pra gente um pouco como vocês passaram pelo processo de decidir investir nessa frente e aí tudo que se desenrolou a partir daí. Tá, não, beleza. Cara, é uma coisa muito doida, né? Porque no caso da Scribble, a conversa com a Scribble começou lá em 2014, 2015, a gente estava indo no Saster e eles estavam numa hipótese de crescer loucamente através de aquisições para ter receita suficiente para, por exemplo, fazer um IPO, alguma coisa assim. Na época foi conversado, quase eles comprarem a gente, não foi pra frente. Passados 4 anos, a gente cresceu mais do que eles e tipo, o jogo virou, entendeu? Mas o que acontece, assim, sem entrar nos detalhes complexos de que tipo assim, a análise financeira, se faz sentido trazer para aumentar a MRR mais um múltiplo maior, etc. Tem algumas coisas que são interessantes olhar, que é, primeiro, tem sinergia, né? Então, cara, por exemplo, se você olha para um produto que você vai, uma empresa que está com um produto legal, né? A Scribble foi uma compra grande, né? Mas até para possíveis menores, né? E fala assim, olha, isso aqui é algo que só de eu colocar na minha base atual de clientes eu já consigo melhorar muito a situação, entendeu? Tipo assim, já pode ser tanto de uso, engajamento, retenção e quanto upsell também. Exato, eu digo isso, sabe? Upsell porque é complementar a oferta que eu tenho. E aí vai ficar melhor que eu estou ajudando mais o meu cliente a ter sucesso, sabe? Então isso faz muito sentido pra gente. Eu acho que é uma das principais hipóteses, assim. Tá mais ou menos no mesmo mercado, né? Então não é aquela compra também assim, olha, essa empresa aqui está saudável financeiramente, mas ela não é uma empresa de gestão de, sei lá, de quê? Sabe? Gestão de frota aérea. Não tem nada a ver com a gente. Então, assim, não é aquela compra financeira, né? Então, assim, no nosso caso foi muito, cara, é alinhado, no caso da Scribble. É um marketplace que já existe nos Estados Unidos, então a gente não tem que criar outro mercado que vocês querem. Né? Então, no caso da Scribble foi muito de expansão territorial, né? Então é um marketplace que existe lá, então eu não vou precisar criar do zero aqui. É um software que já existe lá, né? Você sai com a equipe também? Exatamente, já vem com uma equipe. Igual no caso da Eclipse, né? Que atende agências de publicidade. Cara, agências de publicidade são grandes parceiras nossas, né? Quando eu estava falando essa questão de equilibrar serviço e software, uma das nossas chaves, né, sei lá qual é a palavra, é usar as agências para ser as prestadoras de serviço. Para mim, melhor ainda. Você tira a sua camada de serviço, mas Diminui continua minha camada de entregando serviço, valor. mas aí eu ajudo elas a crescerem. São parceiras, né? E aí tem tudo elas poderem revender nossos softwares e aí também ser outro canal de aquisição, entendeu? Então a premissa foi essa, assim, cara, faz sentido dentro e qual que é o nosso escopo? Cara, você é uma empresa de conteúdo. Você é uma empresa de marketing focada em conteúdo, tá? Beleza. O que isso tem? Isso tem tudo, gestão de time, gestão de processo, criação de conteúdo, parceria com agências, conversão através de, por exemplo, igual Ion, que é experiências interativas, entendeu? Então, assim, quanto mais a gente puder ajudar o time de marketing e clientes gostam disso também, fala assim, cara, se eu te contratar o máximo que fizer por mim melhor, a gente olha, isso aqui encaixa nessa hipótese, entendeu? E depois, óbvio, vem toda uma questão de valuation, a gente olha como é que tá o financeiro, se a gente consegue pegar aí, tipo assim, a empresa, se ela está num momento bom ou ruim, às vezes a empresa está num momento ruim, o que é bom pra gente. Sim. Exato. Tem N fatores, né? Tipo, às vezes a empresa é investida e o fundo tem que investir nela há muito tempo e tem que fechar o fundo. É um ótimo momento para comprar. Vai abaixar, mas precisa vender, né? Então tem todos esses fatores, né? Mas só uma dúvida, pessoal. O quanto que, tanto da Eclipse quanto da Scribble, foi um negócio proativo de vocês e o tanto que foi
ocasional, assim, do tipo, eu já mantenho relação e tal, e apareceu a oportunidade? Não, a Eclipse foi meio, vou dizer, ocasional, foi para no sentido que foi uma conversa que um dia surgiu. Quem toca, óbvio, a maior parte dos M&A é o Diego, né? Eu sou mais informado e tudo, participo ali da decisão, mas quem toca mais é o Diego. Então, assim, a gente não é estruturado no sentido igual outras empresas, você conhece, tem departamentos de M&A. Então, a gente não tem um departamento de M&A com uma meta específica, né? Mas aí isso é muito da cabeça do Diego, né? É um cara que está sempre dentro do SaaS, investe, etc. O crédito disso é mais dele, acima de tudo. Mas hoje, as duas que aconteceram foi mais de conversas que estavam acontecendo. Não foi tipo, vamos fazer isso como uma hipótese, até porque também a gente teria que, como é que fala? A gente teria que ter um dinheiro para isso, com uma meta para isso. E a Rock é uma empresa muito eficiente de capital. Tipo assim, se a gente for olhar o que a gente já queimou, assim, o nosso burn, sei lá, ao longo de tudo é 3 milhões de dólares, que é pouca coisa, sabe? Se você comparar a gente igual com a RD em termos de rodada de capital, tipo assim, é um nível de grandeza abaixo. Né? Então a gente não tem essa frente estruturada. Então pode dizer que é muito óbvio, tá sempre olhando. Claro. Né? Uma coisa interessante dos Estados Unidos é que quando saiu que a gente comprou, muita empresa veio atrás da gente. Empresas menores, né? Veio atrás da gente e falou assim, vocês não querem comprar a gente? Assim, e a gente dá uma olhada, mas fica no radar, agora tem muita coisa no radar, podemos dizer assim, mas não é foco até porque a gente ainda está juntando as outras. Né? Pode dizer que só agora em novembro, dezembro que eu senti que, putz, a gente está rodando bem como uma estrutura global. Né? Que foi um trampo desgraçado. Exato. E felizmente não é a primeira empresa que a gente vai falar disso, porque cara, praticamente todas as conversas eu falo assim, tem um certo glamour no negócio olhando de fora, e aí todo mundo aconteceu isso. Só que quando você olha por dentro o negócio, é outro esquema. Não é a graça toda que a gente que é vendido. Como que, assim, uma vez que vocês decidiram, então, fazer a aquisição, e aí tem que integrar o time, tecnologia, cultura, um tanto de coisa, o que vocês mapeiam antes até para saber se tem alguma coisa deal breaker ali? E uma vez que você, então, decidiu que sim, o que são os passos aí, os primeiros passos para começar a fazer esse trabalho? Não, o que mapeia antes é o seguinte, tipo assim, cara, como é que tá o financeiro da empresa, como é que é? Aí você conversa com o time de executivos da empresa, você entende como é que é, até um pouco de cultura, né? Você vê como eles funcionam, porque acontece, tem empresa, igual a Rock sempre foi muito eficiente de capital. Tem empresa muito menor que a Rock que queima dinheiro loucamente, mas não é assim que funciona, né? Então você primeiro olha que se encaixa nessas questões mais práticas, né? Depois da aquisição, aí tem várias maneiras de você tocar o negócio, né? Uma coisa que a gente trouxe como premissa, que foi super positivo, foi, olha, depois que a gente comprar as empresas, Eclipse, Scribble, né? Todo mundo é rocker. A gente tem que deixar isso muito claro. Tá? Uma primeira coisa que a gente teve que fazer que foi super bem aceita. Foi assim, cara, não tem agora os brasileiros que são melhores que os americanos, sabe? Os belo-horizontinos são melhores que os Juiz de Fora, não tem dessa. Então a gente foi muito, muito proativo, sabe? Muito esforço em falar, rockers. Coisas assim, até coisas pequenas, de mudar o nome do escritório no Google My Business, sabe? Tipo, até de fazer eventos de integração, etc., porque estava se descobrindo, né? Vocês trouxeram a galera lá pra cá? Sim, em janeiro de 2020 a gente fez um evento, a gente trouxe algumas pessoas, né? Porque eram umas 70 pessoas. Deu tempo, foi loucura, né? E realmente ajudou muito, assim. A gente, né, foi pra lá. Então, assim, a primeira coisa foi fazer isso. Isso aqui é uma cultura só, a gente tem que entender que isso é uma cultura só, porque senão não vai dar certo, tá? A sorte foi que... Mas isso não é trivial, assim, né? Não. Que entender que uma cultura só, mas tem muitos fatores. Não, né? esse é o momento de decisão. Isso não foi o momento de implementação ainda, não. Isso foi a decisão. Sabe? Que já é muito importante, já é difícil por si só, né? Poxa, vamos manter as empresas separadas, cada uma com a sua identidade própria. Exato. Então, tipo assim, a Eclipse foi relativamente tranquilo, porque quem tocava o time de CS era ex-rocker, quem tocava o time de vendas era ex-rocker, quem tocava o time de Então marketing vocês era já ex-rocker. tinham muita... Foi tranquilo. Scribble foi bem mais complicado, tá?
Mas você tem que partir desse princípio, isso é muito importante. Isso gerou um trabalhão depois, óbvio que gera um trabalhão depois, porque tem algumas pessoas lá que não vão caber na nova cultura. E, infelizmente, essas pessoas não vão fazer sentido na nova empresa. Mas a gente podia ter tentado manter as duas empresas um pouco mais separadas. Mas a gente não quis, porque falou, cara, vai surgir uma divisão muito esquisita, sabe? Tipo assim, a gente quer fazer uma empresa global, a gente não quer fazer várias empresas espalhadas. Então assim, a gente fez um plano. A gente contratou consultoria, dessas consultorias gigantes para nos ajudar, igual adulto. Contratamos essas grandes consultorias para nos ajudar, contratamos uma consultoria específica de RH para nos ajudar a montar a org chart, né? Que assim, trampo pra caceta, tipo assim, pô, a gente tem um diretor de CS e um diretor de CS em dois lugares. Quem faz o quê? Quem faz o quê? Quem que fica... Vai virar uma diretoria só? E o conflito que nasce dessa decisão, né? Exatamente. Vai virar uma diretoria só? Não vai... A gente deu sorte em algumas frentes, né? Tipo assim, a diretora de marketing lá da Scribble, ela cuidava de marketing e CS. Pelo menos. E ela gostava mais de CS. Eu falei, ótimo. Fiquei. Não, perfeito. Mas em outras deu um pouco mais de conflito, claro. Assim, mas foi um trabalho muito grande, de muitas horas, com uma consultoria realmente, com treta. Só qual que foi o problema? A gente falou assim, beleza, a gente vai fazendo. Só que aí bateu pandemia. Aí quando bateu pandemia, um projeto que era para ter durado, sei lá, um ano, vai ter que virar meses isso aqui. Porque, infelizmente, né, isso é notícia, a gente mesmo saiu proativamente falando, a gente teve que demitir uma quantidade boa do quadro. Por causa de perda de receita grande na parte de small business, né? Ele falou assim, Foi uma mudança muito rápida. Né? Foi muito rápida. Foi assim, em março, a gente resolveu ser proativo, a gente dá graças a Deus que a gente foi proativo. Fomos criticados, até fomos, porque, cara, nem esperou o negócio bater. Cara, se a gente esperar bater, passou do tempo. Então, e teria que mandar muito mais. Exato, né? teria que mandar mais gente embora. Então, em abril, a gente teve que fazer os layoffs. Né? Então, assim, esforçou muito a barra, porque, de repente, não podia ter mais nenhuma redundância. O de vocês foi quando? A gente fez em abril também, mas o nosso foi Já imediato, começou a tomar né? porrada. Foi para 10% em abril, tipo, do que era. Então, Isso não teve nem discussão, né? então não foi nem proativo. Nos casos, realmente, a gente foi olhou e a rápido gente mesmo, falou né? assim, cara, não vai ter... o nosso proativo começou de outras formas. A gente começou a negociar fornecedor, a gente começou a rever software, parceiros, etc. Mas foi muito rápido, muito. O nosso é bem proativo, mas foi isso, cara. A gente teve que Mas eliminar acho que ia todas as terminar redundâncias. nisso e talvez pior, né? Com certeza teria sido pior. A gente vê isso. A gente cresceu em 2020. Pouco, mas cresceu, sabe? Só que a gente cresceu, assim, em termos de receita pouco, melhoramos muito nossas margens. Né? Melhorou muito Ficou mais leve, né? Então, por exemplo, se eu pegasse, eu tinha 2 gerentes que cuidavam da área de conteúdo em marketing. Infelizmente, não dava para ter 2. Né? Então, assim, além de a gente perder uma parcela boa de receita. Então, assim, forçou muito a barra. E eu posso dizer que, assim, os meses de março até, cara, julho e agosto foram muito pesados. Muito pesados. Aí só vou falar mais do meu time, eu vou falar só novembro, dezembro, que eu falei assim, não, agora tá rodando. Sabe, janeiro agora, eu tava falando com o time, acho que foi o melhor mês da história da empresa, do meu time. Porque a gente conseguiu bater metas, a gente conseguiu em 3 países diferentes, quer dizer, 3 línguas diferentes, né, vários países, e fazendo projetos e lançou sites, dependendo do dia que você está ouvindo isso aqui, entendeu? Já lançou. E como que você tá? E como que é a estrutura do seu time, assim, o time de marketing, de growth, tá agora entre os diferentes países e frentes de atuação? Como que você está dividindo o time? A gente é super unificado. Tá. Então, por exemplo, eu tenho uma diretoria de conteúdo que cuida de global. Tá? Aí lá dentro eu tenho pessoas que são espanhol, pessoas que são inglês, pessoas que são português. Tá? Grande diferença do meu time de conteúdo desse ano. Antes meu time de conteúdo era só SEO. Hoje eu tenho gente com outras frentes. SEO e social, né? Hoje eu tenho gente com outras frentes, principalmente ali em Sales Enablement e no nosso trabalho de Thought Leadership, que é conteúdo de geração de reputação e autoridade. Que faz sentido. Então assim, a gente está mais estruturado nisso, né? Aí eu tenho uma outra diretoria que é de growth, né? E também cuida de um pouco de comunicação, por enquanto. Eu quero separar um dia. O que é o growth aí no caso Então, de vocês? aí no growth eu tenho um time que é focado só em geração de lead. Tá? Então esse time de geração de lead
tem que gerar subscriber, né, contato na base, e lead qualificado, que é aquela qualificação mínima para ser abordado por vendas, tá? Com divisão entre países e tipos de produto, tá? Porque a gente tem produtos que são ticket mais baixos, você vende separado, e você tem o que a gente chama de solutions, que é o que a gente vende pacotão de solução, tá? E a gente tem, isso é uma gerência, a outra gerência é de Product Marketing, que cuida tanto da questão de gerar MQL, levantada de mão para produto, ou seja, essa parte também fica com eles, né? Por quê? Porque eu acho que isso é muito próximo da mensagem de produto. Sim, da jornada mais no fim do funil. Exatamente, né? bem no fundo do funil. Os nossos produtos hoje, a gente está migrando para isso, não são self-service, todos têm ali pelo menos uma venda, ou uma venda simples ou uma venda mais consultiva, mas todos têm. Então eles cuidam disso porque isso tem muito a ver com a mensagem de produto, mas eles também cuidam de posicionamento de produto. Né? Então, assim, junto do time de produto, eles vão ver assim, cara, qual é a proposta de valor desse produto que a gente vai lançar, como é que tá o pitch, como é que tá o site também é por conta desse time, entendeu? Então eles falam assim, ó, é o fundo de funil mesmo, mas não só aquele fundo de funil da conversão e do argumento de venda, é o fundo de funil de, esse é o produto, a gente quer posicionar ele assim para essa audiência, mas gera também. Perfeito. Inclusive, durante o processo de desenvolvimento de produto, ele já entra com... Entra ali participando, assim. É óbvio que assim, meu time, eu considero meu time pequeno, são 20 pessoas, né, geralmente numa empresa desse tamanho, geralmente tem... E a parte de criação, tá com você também? A parte de criação fica comigo, no time de conteúdo. Ah, tá. Então realmente é bem enxuto. A parte de criação, até demanda de conteúdo, vai fazer um evento interno, isso tudo vai pra gente. Né? Então, assim, é um time que tá bem, tá bem enxuto. Então, por exemplo, igual um diretor de growth, cuidar de growth e comunicação, cara, é o ideal ou não é o ideal, né? Mas por enquanto tá funcionando. Né? Mas bom que a gente pegou um cara assim, velho de mercado, sabe? E ele tá conseguindo, entendeu? Mas tipo assim, putz, meu time de produto tinha que estar melhor separado entre quem tá ali na conversão mesmo, na geração de MQL, e quem tá mais em posicionamento, trabalhando junto com o time de produto. Mas estamos indo bem, né? Mas a estrutura hoje é essa. O mais importante são as funções são todas cobertas. Né? Por que você falou ali você não tem nenhum produto self-service hoje, né? Eles são mais ou consultivo, ou uma venda... Exatamente. A gente tem, o iClips, ele tem uma frente self-service. Você pode entrar lá como free user, tá? E depois que você entrar como free user, você pode ir lá e passar o cartão, tá? Mas a maioria das vendas ali ainda estão passando pela com a ajuda de vendas. Mas vocês geram PQL também, ou seja, o lead baseado no uso do produto? Sim, mas é pouco comparado com o que a gente está conseguindo vender no marketing, entendeu? O marketing está trazendo, a gente tem uma meta de usuários free, tá? Mas, dada a natureza da Rock, a gente vai melhorar, né? A gente vai estar investindo muito no iClips, né? A gente vai mudar o nome, fica aí em breve, vai integrar melhor com os produtos da Rock. Mas a gente já mediu, a gente já fez um projeto de PQL, de uso de produto, né? Só que assim, um negócio, né, híbrido, né? Aquele negócio, tipo assim... É que aprender esse game, né, pô, querendo ou não, vocês estão há 6 anos, ou até mais, fazendo o game do MQL. Exato. Não é em um mês que você vai dominar o game Não, mas do a gente já MQL. está mais de ano estudando isso, tá? Então, por exemplo, cara, a gente já tem uma matriz, né? É um modelo que eu gosto muito, que é tipo assim, ó, tá aqui todas as etapas de ativação, por que eu considero um ativado, certo? Um engajado, por exemplo. E que está aqui o perfil da empresa. Né? Então, assim, é uma matriz que eu gosto muito de trabalhar, que é, cara, uma empresa muito pequena, eu não vou tentar um push de vendas muito forte. Se ela comprar sozinha, exatamente, hora nenhuma. Aí ela é um pouco maior, cara, se ela chegou aqui na ativação, ela já está usando, então vai valer o esforço. Se ela é muito grande, cara, às vezes eu posso aqui na matriz, entendeu? Falar assim, cara, entra antes. E aí, assim, a PQL, ela vai de dentro dessa matriz. Pô, uma empresa super grande. Entrou, está usando, já vira PQL, ou seja, já é passado para venda antes na jornada do que uma empresa menor. Sabe que é interessante falar isso. Eu fui num evento do Vale, até já comentei num outro episódio, que chama Product Led Growth Summit. E aí lá eu conheci o pessoal que organizava o evento, que é o pessoal da OpenView Partners, e a tese deles é toda PLG. Aí conversando com a menina lá, esqueci o nome dela agora,
ela eu estava contando que eu estava construindo o RD Station Marketing Lite, né, que era essa tese lá do RD e tal. E aí, conversa vai, conversa vem, ela falou assim, a HubSpot faz um negócio que, assim, não é que é escondido, mas também não é, anunciado em todos os lugares. Mas o que ela faz? Ela tem lá os produtos, né, de entrada, free ou baratinho. As pessoas, gera lead, usuário e tal, quando as pessoas entram, eles vão mapear quem que é aquela empresa e o potencial dela. E aí eles têm os free coaches, assim. Então é como se tivesse gente ali do suporte, não com a intenção de venda, mas com a intenção de ajudar no onboarding. Então, meio que assim, se é um lead normal, vai no onboarding tradicional, fluxo, automático e tal. Se eles identificam, aí eles alocam um free coach, que é exatamente para ajudar a empurrar ele para esse momento do produto. E o bom é que ele não se posiciona como um vendedor. E o pulo do gato que ela falou que, além disso funcionar muito bem, porque está gerando mais PQL de qualidade e tudo mais, ela falou que esse papel era o papel da galera, tinha até uma função interna, que era assim, era a galera do suporte que queria virar Customer Success. Legal. E aí eles tinham que passar por esse job, exatamente porque era um job que você nem é só reativo como é um atendimento, mas também não é ultra estratégico ainda como o CS. Então eles meio que resolveram dois problemas numa tacada só. Achei bem inteligente a solução. A gente fez um experimento, às vezes alguns experimentos nessa frente, sabe? A gente colocou o time de onboard por um tempo, foi bom, mas o problema é que aí, normalmente, tinha tanto cliente entrando através de MQL que os onboard falaram, cara, eu não posso dedicar. A gente teve SDRs por um tempo fazendo isso, que também teve seus lados positivos, mas o lado negativo foi que também a SDR quer vender o quanto antes, então eles queriam acelerar demais, sabe? Mas eu acho genial, assim. E pelo que a Rock tem a oferecer, e pelo que a gente é estruturado, a gente está sempre nesse equilíbrio, né? Vou falar nos produtos. Agora, a Eclipse é o principal, a gente vai lançar outros, né? Mas que você pode entrar lá como free user e que você pode crescer, essa análise de que, cara, porque também a gente oferece muito mais coisa. Uma empresa grande que entra através de um software só, se ela tem um grande sucesso ali, cara, pra gente mapear uma jornada de expansão, você consegue ali para o mesmo cliente, usuário, cobrir diferentes necessidades. Né? A Zendesk faz isso muito bem, assim. A Zendesk, ela eu acho que foi especialmente esperta, e eu não sei se mais sorte ou competência mesmo, mas porque o game dela são produtos que começam muito pequenininho, free ou baratinho, que eles são bem independentes, então... simples, né? Eles começam com bem menos complexidade tinha o suporte, também. o chat online, depois não sei o que e tal. E aí, eu não sei se eles fazem isso ainda, mas na época eu conversei com eles, eles tinham um time de venda especializado em cross-sell, e era meio que assim, nesse time ficava olhando, e aí ele via e falava assim, o Peçanha, ele é da empresa assim, assim, assado, e ele tem um perfil de uso assim, assim, assado. Cara, a melhor coisa pra gente vender pra ele é Helpdesk, ou não, ou é o BI. E aí tinha um cara que era o cara que sabia vender BI para quem entrou pelo chat, sabe? Então, o nível de especialização em cross-sell deles... É muito legal. E aí é meio que assim, não importa, você entra por qualquer lugar desse... E eles têm vários produtos, agora tem CRM também e tal. Mas é isso, só entra. Depois deixa comigo que eu faço. Eles têm de todos os níveis, tem grandes contas, que eles conta name de account para expansão. Isso, exatamente. Eu estava conversando, não foi ano passado, retrasado, eu estava conversando com a Maíra, né? Que é head aqui de marketing aqui, fica aqui em São Paulo. É tipo isso, você tem de tudo. Então você vai assim, não é baratinho, mas alguém está pagando uma conta milionária aí de Zendesk. É uma jornada muito legal, mas é uma complexidade você ter uma suíte de produtos. Mas é o nosso caminho. Nosso caminho é ter uma suíte de produtos com vários tipos de integração. E tem coisas de produto que você simplifica, né? Tipo, cara, single sign-on, você faz besteira, nada, vai ajudando, você vai diminuindo barreira. E as integrações, então, é um dos desafios, né? A integração tecnológica das coisas também, né? Então... Nossa, o back-end, cara, tipo assim, essa coisa de criar um data warehouse para conectar tudo, para ver se consegue, para tirar isso, né? A gente tem um negócio interno que chama de RockOS, né? Que é para gestão
né, que é um back-end que conecta essa série de coisas, né? Nossa senhora, é complicado, é bem complicado. Eles têm coisa em Rails, tem coisa em .NET, como é que você quer conectar elas? Inclusive eu acho que essa é uma dica interessante para as empresas que pretendem vender aí para alguém, que é cuidar direitinho de código, documentação e tal, porque você toma um devaluation se a casa está muito bagunçada. Se não estiver bem documentado. Porque a empresa entende que vai ter um custo a mais para arrumar aquela bagunça, então muitas vezes você pode diminuir valuation por causa disso, né? Isso é verdade. Cara, tá muito bom o papo, mas a gente tem que caminhar para a última pergunta para a gente respeitar o horário milionário aqui do Peçanha, que eu não tenho condição de pagar um boleto maior que de 1 hora, não. Antes eu só queria fazer... O povo vai acreditar que você tá me pagando, hein, desse jeito. Ué, mas lógico que tem que acreditar. Não, a vantagem de trazer os amigos aqui é isso. O pessoal vem no domingo gravar com a gente pela amizade. Só antes da gente caminhar para a última pergunta, só avisar para quem está ouvindo a gente pelo Spotify que a gente também tem o canal no YouTube, né? Então essa entrevista aqui também está em vídeo. Pô, e aí vocês têm que ver a beleza do Peçanha e da Thay, vocês têm que prestigiar. Então se inscrevam lá no nosso canal. E para quem quer ver não só os extras do podcast, que a gente tem em todo episódio, tem alguns minutinhos extras, mas também tem webinar, tem fórum, tem live, uma pancada de conteúdo curado. A gente tem curso também no site. Entra lá no nosso site, growthleaders.academy, e aí a gente tem produtos super baratinhos, alguns cursos também. Tem a comunidade super baratinha, tem alguns cursos. Tem mentoria também para a empresa que precisar. Mas é isso aí. Entra lá, vamos caminhar aqui, Peçanha, para a nossa última pergunta. Beleza. Antes do extra, né? Que teremos uns minutinhos extra aí. Cara, a gente termina todas as entrevistas da mesma forma, que é pedindo indicação de 3 coisas. Pode ser gente, conteúdo, artigo, livro, referências. Filme, o que você quiser. Três indicar pra galera. Para as pessoas aprenderem. Para as pessoas aprenderem. Vou te ajudar. Aprender o que você quer que elas aprendam. Te ajudar. Você falou do Farm Street Blog, por exemplo. Não sei se a gente estava gravando ou não, mas vamos lá. Curiosamente, hoje em dia, eu estou estudando muito pouco marketing formalmente. A gente também. Eu também. Livro de marketing eu não estou lendo. Não aguento mais. Podcast de marketing eu não estou lendo. Porque assim, primeiro que o tanto de coisa... Só de growth, né? De growth você escuta, porque é growth, negócio. Growth você escuta, tecnologia. Sim. Mas eu digo assim, primeiro porque, ó, eu digo assim, parar e ler, né? Porque no meu dia a dia, eu leio durante o trabalho, falo, cara, tem que fazer isso. Aí pesquisa, você tá ali. Tem muita gente que eu conheço também, né? Igual vocês, que é tipo assim, eu tenho um problema, tem muita gente que já passou por isso. Comunidade é um negócio que ajuda muito. O que eu gosto de ler e estudar muito, cara, tem muito coisa de psicologia, principalmente coisa de psicologia cognitiva, essas coisas. Que tem um impacto 100% no marketing. Gigante. Então, assim, para quem não leu, eu vou sempre recomendar ler o Rápido e Devagar do Kahneman, porque ele tem muito de percepção do mundo por parte das pessoas, e você pode traduzir isso para você, claro, você pode traduzir isso para produto, para o que for. Tem um cara que escreveu um outro livro que meio que continua o trabalho do Kahneman ele é um pouco mais prático, mas é muito bom, que ele chama Risk Savvy. Eu não sei se foi lançado em português. Que ele vai mais a fundo na questão de como que a gente é muito ruim de fazer assessment de risco. E do que está acontecendo ao nosso redor, sabe? Então, isso é muito bom. O The Knowledge Project, do podcast, cara, é uma das coisas que eu mais gosto de ouvir. Óbvio que igual todo podcast, menos esse aqui, né? Tem uns erros e acertos. Mas, tipo assim, é porque de vez em quando você tá ouvindo o cara falar assim, com uma maior especialista em relacionamento do mundo, sobre amor. É legal demais. E uma hora falando sobre isso, eu falo, caralho, sua cabeça pra um tanto de coisa. Um dia desse ele estava entrevistando um cara que ele é um neurocirurgião loucão, falando como é que o corpo humano funciona. Né? E tinha muito a ver com sentido, coisas sensoriais, você está sempre conectando, né? Então eu acho que hoje eu estou trabalhando muito, e eu estou escutando muito podcast, eu gosto muito, em conectar essas coisas. Né? Então, tipo assim, esses 2 podcasts, né? Se quiser, tem uma comunidade, a comunidade de Farnham Street, que é do The Knowledge Project. Já entrou no site deles, é muito legal, que assim, $180 para você fazer parte da comunidade.
ou você pode pagar $280. E você lê embaixo ele fala, é a mesma coisa. Só que a galera queria me pagar mais caro. É muito legal. Tem um negócio também que tem uns artigos legais e que fala muito sobre metacognição, que é você estudar o aprendizado, que chama NESS Labs, N-E-S-S, labs.com. Eles têm uma newsletter muito boa também, que vale a pena seguir. Sobre marketing, se quiser falar, eu já passei de 3, né? Mas eu continuo rapidamente. Não, fica à vontade, pode me O mandar. Dave Gerhardt, que é da CMO da Drift, é um cara muito bom de se seguir. E Ele tem um Patreon dele lá de Tem. $10, que é O bem DGMG. legal. Isso. e é tipo, já tem 2.000 pessoas. Ele é um cara interessante de se seguir. E se você quiser questionar as coisas um pouco, eu acho interessante. E alguém que é bem provocativo é o Bob Hoffman, que é o Ed Contrarian. Ele é bem legal. Eu não concordo com tudo que ele fala, mas ele tem um livro que é Advertising for Skeptics, que é publicidade para céticos, né? Que ele me fala assim, cara, esses últimos 10 anos foi uma mentira que o povo inventou do marketing digital. Aí você fala assim, exagero. Aí de repente você vê os casos acontecendo, tipo Mas assim... tem algumas verdades dentro do Tem exagero. muitas. Aí você pega um caso, por exemplo, Uber cortou em 2/3, eu acho, o investimento deles em mídia paga, em $150 milhões em 2017, mas foi muito comentado esse ano e ano passado, e não afetou em nada as instalações. Google e Facebook sendo criticados pelas métricas. Você fala, cara, é uma caixa preta que ninguém sabe direito. Entendeu? Então, assim, é legal porque ele é muito crítico. Eu não concordo com tudo, mas eu gosto de ler. A newsletter dele é muito legal, é muito engraçado, assim, é divertido. E eu acho que o ponto é fazer pensar, né? Exatamente. Concordo é outro problema, mas... É muito legal você ler gente que você não concorda, assim, em tudo, sabe? Porque ele é bem provocador, ele é cara, tipo assim, agência, é mais velho, vendeu. Então, assim, ele falou, eu enchi o saco, já tô aposentado, eu posso falar mal de quem eu quiser. E o interessante é justamente isso, né? Que mostra, e você trazer esse caso, mostra que você não tem que concordar com tudo. Então, tudo que vocês lerem, seja até ouvirem, até conteúdo nosso, de quem quer que seja, cara, coloca o seu raciocínio ali também para entender o que daquilo funciona. Né? O que funciona para você e o que vira que segue e tá tudo bem. Não precisa muito bem. gostar de tudo. Exato, e ele escreve muito bem, então é até um pouco entretenimento, assim, você lê o jeito que ele xinga e critica as pessoas. É legal, vale a pena. Então tá bom. Cara, animal. Obrigado, Peçanha, Peçanha, pelo muito seu obrigada. tempo. É muito bom. É um grande Valeu. prazer. Valeu. Tchau, tchau. Tchau a todos.